Olá, meu nome é Renata e hoje eu vou falar sobre nutrição básica, coisas que você devia saber. O corpo humano, esta máquina maravilhosa de interpretar a realidade que nós temos, consome cerca de 100 a 150 mols de adenosina trifosfato por dia. Adenosina trifosfato, ou ATP, é a energia consumida pela totalidade do seu corpo, a energia consumida por cada célula do seu corpo. Energia essa usada para realizar operações básicas de estar vivo, como respiração, contração muscular, impulsos nervosos e o transporte de íons. Espera aí que agora a gente precisa fazer um cheque de realidade. Hoje em dia, a palavra energia tem uma conotação usada errada. Então, a gente tem que sempre fazer esse cheque para saber se está todo mundo falando a mesma língua. Na era do unicórnio, na era da pós-verdade, nessa era do hippie confuso, energia não é a cor da sua aura toda colorida e vibrando quando você toma ácido. E fica falando que o fulano tem energia negativa. Energia é a capacidade de realizar trabalho. E é somente isso que energia é. Falar que pessoas e lugares têm energia negativa, pesada ou qualquer outra coisa assim não faz sentido nenhum e faz você parecer bobo. Muito bem. A energia, que é a capacidade de realizar trabalho, é também chamada em biologia de ATP. Por dia, só para eu existir, ficar ali no sofá sendo burra e vendo YouTube o dia inteiro, o meu corpo de 70 quilos consome 70 quilos de ATP. É tipo 1 quilo de ATP por quilo de peso. E da onde vem essa energia, tia? Para fazer ATP, o nosso corpo usa principalmente a glicose. E da onde vem a glicose, tia? A glicose vem da nutrição. Aquilo que você enfia na sua boca. E é por isso que a gente precisa comer. Nutrição, inclusive, a gente aprende na escola. É que hoje, as coisas reais que a gente aprende na escola estão meio em baixa, né? As pessoas não querem saber daquilo que é real. Elas querem saber da fantasia. Meu mundo do unicórnio feliz. O mundo do unicórnio feliz. Meditação, yoga, ayurveda, tchu-tchu-tchu, tchurururu. Chakras, os chakras que não existem. Chakras não existem. O povo quer mesmo é viver de misticismo e fantasia. É por isso que eu tô chamando essa nova era, que começou agora, dia 20 de janeiro de 2025, de Era do Unicórnio. A era em que a fantasia tem mais valor do que a realidade. Viva o unicórnio! Existem dois grupos de alimentos: os macronutrientes e os micronutrientes. Macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E os micronutrientes são vitaminas e minerais. A gente sabe que o ser humano ordinário, ser humano qualquer, ordinário é outra palavra que tem conotação errada no Brasil. A gente usa ordinário como, ele é um ordinário. Como se ele fosse safado, né? E não é, amigos. Ordinário é ao contrário de extraordinário. Extraordinário é aquilo que não é comum. Portanto, ordinário é aquilo que é comum. Você, pessoa ordinária, deve consumir pelo menos 2.000 calorias todos os dias. Eu achava que a gente precisava de 50 gramas de proteína por dia, por pessoa. Eis que eu estava errada. A gente precisa de 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Portanto, eu, uma pessoa ordinária de 70 quilos, devo comer pelo menos 140 gramas de proteína por dia. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda como mínimo, aquilo que é para você não ficar doente. É o mínimo para você sobreviver. Não é o mínimo para você operar em condições ótimas. Mas tudo bem, vamos falar aí do mínimo para manter a homeostase, manter a sua vida rolando. Beleza, tia, eu como lá 3 ovos de manhã todo dia, e aí cada ovo tem 6 gramas de proteína. Aí eu como meu tofu, aí eu como arroz e feijão, como um bife no almoço, como salada também. Deve tá bom, né? Deve tá bom, né?
Não sei, vamos pensar, vamos usar essa massa encefálica que você tem aí. Eu cresci no Brasil. No Brasil, a gente cresce ouvindo que arroz e feijão é completo, é um alimento completo que tem os 20 aminoácidos, né? E que te dá toda a energia necessária para a vida viver. Cresci acreditando nisso. 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão fornecem para você, ser humano ordinário, apenas 12 gramas de proteína. Quer dizer, não é assim um alimento super eficiente em proteína. Aí no bife, pensa lá, você tem 100 gramas de bife, tem 26 gramas de proteína naquele bife. Ah, mas como assim, tia? Se eu tenho 100 gramas de bife, eu tenho 100 gramas de proteína. A carne tem também gordura e a maior parte do peso dessas 100 gramas de carne é água. Então tá, tia, olha lá. Então comi os 3 ovos de manhã, aí comi o bife, comi o arroz e feijão. Dá pra perceber que existe um problema sério na aquisição da proteína diária. Agora, com a recomendação que dobrou de 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, amigo, como é que você vai arrumar isso em planta? As proteínas são formadas por blocos menores que a gente chama de aminoácidos. Quando eu fui para a escola, há 30 anos atrás, a gente falava que existiam 20 aminoácidos essenciais. Mas hoje já mudou. Hoje existem 20 aminoácidos e 9 deles são essenciais. Então, isso é para dizer que as diferentes fontes de proteína trazem um diferente perfil de aminoácidos. Portanto, as 100 gramas do arroz e as 100 gramas do feijão, que só te trazem 12 gramas de proteína, te trazem exatamente quais aminoácidos? Qual é o perfil de aminoácidos presente no arroz e qual é o perfil de aminoácidos presente no feijão? Cada alimento tem um perfil diferente. Tem também, hoje em dia, o conceito de proteína completa e proteína incompleta. A definição de proteína completa é aquele alimento que possui os 9 aminoácidos essenciais em quantidades suficientes para suprir a demanda do corpo humano. A proteína completa, adivinha de onde vem? Da carne, do frango, do peixe, de ovos e laticínios. Vem de origem animal. Seu animal. Proteína incompleta é um alimento que não contém todos os aminoácidos essenciais ou um alimento que contém todos os 9 aminoácidos essenciais, mas não nas quantidades necessárias para suprir a necessidade do corpo. UC Davis. Não fui eu que falei não, viu? Ainda tem a questão da biodisponibilidade, que é da onde vem essa história de proteína completa e não completa. Em farmacologia, a biodisponibilidade de uma droga é a sua velocidade de absorção, dependendo do método de administração. Então, um comprimido de Tilenol tem a biodisponibilidade menor do que aplicar Tilenol na veia. Entendeu? Você vai absorver mais Tilenol se você aplicar na veia do que se você tomar pela boca e ter que passar pelo trato digestivo. A gente mede biodisponibilidade de uma droga no sangue. Porque é no sangue que a gente quer que aquela droga faça efeito. A grande maioria das drogas são de efeito sistêmico, não de efeito local. Quando a gente fala de biodisponibilidade de nutrientes, isso é um pouquinho diferente. A biodisponibilidade de nutrientes diz respeito a quanto o nosso corpo consegue absorver daquele nutriente. Isto é, existem maneiras de potencializar ou diminuir a absorção de qualquer nutriente. E isso vai ter um impacto positivo ou negativo na sua saúde. O que a gente tem que garantir aqui, amigo, é que você está conseguindo absorver toda essa proteína diária que você precisa. A gente não está falando de bodybuilder, não estamos falando de construção de músculo, de desenvolvimento muscular, de ficar bombado. Não! Estamos falando de sobrevivência básica, nutrição básica. A gente precisa aqui garantir que a proteína que você tá enfiando na sua boca não tá saindo intacta entrando pela
porta da frente e saindo pela porta de trás. É por isso que o assunto biodisponibilidade de proteínas é um assunto que você, vegano, hippie burro, precisa enfrentar. Proteína de origem animal, carne, frango, leite, ovo, a gente sabe que tem uma biodisponibilidade alta. Como você sabe disso, tia? Bom, primeiro que tem pesquisa e segundo que tem a humanidade presente no planeta para provar que funciona. A biodisponibilidade de proteína num bife de vaca, de boi, por exemplo, é 93%. Quer dizer, dos 100 gramas de bife, você tem 26 gramas de proteína e o seu corpo consegue absorver 93% desses 26 gramas. Tipo, 25 gramas. Agora, e a proteína de origem vegetal? E a proteína presente na soja, no brócoli, no espinafre? Essa proteína, ela tá envolvida em celulose, material este que o nosso organismo não digere. Portanto, a biodisponibilidade de proteínas de origem vegetal sabe-se que é menor, com exceção da soja. A soja tem uma biodisponibilidade alta de proteína, que gira em torno de 80% a 90%. Então, amigo, para você conseguir aqueles 140 gramas de proteína diárias, você pode comer 3 quilos de soja todo dia. Não parece incrível? Não parece super apetitoso? Nas 100 gramas de tofu, que é soja, te fornece apenas 8 gramas de proteína. Você tá entendendo que é muito mais fácil simplesmente comer uma carne que já te dá toda a proteína necessária, que você tem certeza que você vai absorver, e ainda tem um gostinho delicioso, com aquela reação de Maillard, aquele marronzinho que queima embaixo, sabe? Ai, que delícia! Existem proteínas melhores que outras proteínas. Mas e agora, tia? Como eu vou saber se a proteína que eu como tá sendo absorvida ou não tá sendo absorvida? Eu não quero ficar doente, tia. Existem alguns métodos, existem fontes para você checar a informação. Um deles é o DIAS, sigla para Digestible Indispensable Amino Acid Score, que na tradução fica uma merda, mas é algo como pontuação de digestibilidade de aminoácidos indispensáveis. E é um método de qualidade, de verificar a qualidade de proteína, proposto em 2013 pela ONU para substituir o atual padrão de classificação de proteína, o PDCAAS, que é Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, e que já está ultrapassado. O DIAS avalia a digestibilidade desses aminoácidos no final do intestino delgado, porque proteína é um nutriente absorvido principalmente pelo intestino. E fornece uma medida mais precisa da quantidade de aminoácidos absorvidos pelo corpo. A diferença é que o método antigo não mede a digestibilidade das proteínas no intestino delgado. Ai, mas eu como castanha, tia, eu como castanha o dia inteiro. Em 100 gramas de nuts, você tem 15 gramas de proteína. Nuts, origem vegetal. Biodisponibilidade baixa. De todas as castanhas, as melhorzinhas são o pistache, que fornece 20 gramas de proteína a cada 100 gramas de pistache. A amêndoa, com 21 gramas. E o amendoim, com 26 gramas de proteína a cada 100 gramas. Quer dizer, comer amendoim é igual comer carne. Viva o peanut butter! A diferença é que a carne tem ferro e vários outros elementos que o amendoim, infelizmente, não tem. Entre as mais baixas estão a proteína da ervilha, com 60% a 70% de biodisponibilidade apenas, e as proteínas do arroz, quinoa, lentilha e grão de bico, que apresentam biodisponibilidade de 50% a 60%. Ai, tia, tudo bem, então deixa isso pra lá e eu vou comer mesmo aquele hambúrguer da Beyond Meat, que é muito bom. Parece um hambúrguer de verdade. Mas aí existe um outro problema, que é o problema dos alimentos processados. Proteínas de origem vegetal perdem ainda mais biodisponibilidade quando você processa elas. Ah, e agora, tia, o que eu vou fazer se eu não estiver absorvendo proteína e ela estiver saindo toda no meu cocô?
Ah, amigo, você pode comer o seu cocô, que tal? Quer coisa mais natural que isso? Comer o produto da sua própria digestão. Afinal, é tudo natural. Esse papo de que, eu só como natural, eu sou clean, a natureza é perfeita, tudo que a natureza faz é incrível. Você já ouviu falar de arsênico? Já ouviu falar de chumbo? São produtos naturais e tóxicos para o homem e para a mulher. Esse papo natureba já ficou lá atrás na evolução, quando os humanos que comiam vegetais não se reproduziram, não foram pra frente, morreram e acabaram. A espécie que sobreviveu somos nós, os comedores de carne. O ser humano precisa de carne para se manter saudável. Aceite esse fato da biologia. Ai, tia, mas você esquece que a gente não chegou no fim da evolução ainda. A gente ainda tá evoluindo. A gente ainda tá, mas certamente não é pra herbívoro. Esse é um dos argumentos mais bizarros que eu já ouvi. Que no futuro seremos todos herbívoros. Gente, uma pessoa pra falar isso, ela não entende nada de digestão, ela não entende nada de evolução. Que triste, porque o conhecimento tá aí, disponível no seu celular, cara. Sabe? Para de ser burro. Definitivamente não estamos caminhando para o desenvolvimento de um segundo estômago, como existe nos ruminantes, aqueles que sim digerem celulose. Planta, aqueles que devem ter uma plant-based diet. Os bois e as vacas, né? Dietas que restringem qualquer grupo alimentar são perigosas, não são saudáveis e podem, muito bem, te deixar doente. É isso! Tem mais um monte de coisa, mas eu vou fazer um segundo vídeo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje.